Então, antes de mais, bom dia e obrigado pela oportunidade de apresentar neste congresso. Aquilo que eu vos vou mostrar hoje é uma parte da minha tese de doutoramento, sendo este estudo intitulado Heatwaves as Limiters of Fish Movement, a Mesocosm Approach in the Iberian Barbel Luciobarbus bocagem. Começar então por dizer que esperam-se que as alterações climáticas venham a produzir alterações não apenas na temperatura média à superfície da Terra, mas também nas temperaturas máximas observadas e ainda no aumento da frequência de eventos meteorológicos extremos, como é o caso das ondas de calor. Estas podem levar ou podem potenciar o agravamento de perturbações já existentes nos ecossistemas naturais, como é o caso dos rios, que já se encontram por si só bastante perturbados, quer pela regulação de caudais, poluição ou ainda regimes de seca nos meses de verão. Precisamente nos climas de rio Mediterrâneo, estes são muito afetados pelas secas no verão, em que ocorre a perda de conectividade longitudinal, em que os peixes muitas vezes ficam aprisionados em pequenos habitats temporários, em pegos de verão, sem possibilidade de se moverem para habitats com condições mais favoráveis. E as condições que eles vão encontrar nestes refúgios vão ser determinantes depois para quando houver restabelecimento da conectividade fluvial, para a sua dispersão e recrutamento na época de reprodução seguinte, pelo que a temperatura da água assume uma importância fundamental neste período. Tendo isto em mente, o nosso objetivo neste estudo foi então, com base em indivíduos capturados na natureza, fazer um ensaio experimental em que submetíamos os peixes a um tratamento de controle e a um tratamento de uma onda de calor durante um período de 6 dias e em seguida testar o comportamento desses peixes numa estrutura ao ar livre de mesocosmos em que tentávamos recriar as condições do rio. Começámos então por pescar 40 barbos juvenis no rio Lisandro, a noroeste de Portugal. Trata-se de uma espécie potamodroma nativa da Península Ibérica, efetua migrações ao longo do rio. Após a amostragem, estes peixes eram colocados 48 horas em quarentena antes de serem movidos para o laboratório. No laboratório, então, podemos ver aqui as imagens em baixo. Todos os tanques dispunham de uma rede em cima para impedir que os peixes saltassem, não só para fora dos tanques, mas também entre os tanques. Cada tanque estava equipado com um filtro biológico e metade destes tanques correspondiam ao tratamento de controle, com a água a aproximadamente 25 graus, e a outra metade ao tratamento de onda de calor, com a água a uma temperatura cerca de 5 graus superior, a 30 graus. Esta diferença de 5 graus era atingida com recurso a resistências térmicas, sendo que estas resistências eram ligadas entre as 9 da manhã e entre as 9 e o meio-dia era atingida essa diferença de 5 graus, sendo a temperatura de 30 graus nas ondas de calor mantida constante até às 6 da tarde, altura em que desligávamos as resistências e em que permitíamos que a água arrefecesse ao longo da noite, à semelhança do que aconteceria nos rios. A temperatura era então medida 3 em 3 horas entre as 9 e as 6 da tarde e ainda no período da noite eram registados os menores valores atingidos, com recurso a termómetros. Medimos também ainda outros parâmetros da qualidade da água, nomeadamente o pH, os nitratos e os nitritos. Fim deste período de 6 dias de aclimatação à onda de calor, transferimos os peixes para a estrutura de mesocosmos do ISA, que podemos ver aqui na imagem à esquerda. Utilizámos 2 destes canais, sendo que, de uma forma muito geral, estes canais eram constituídos por um curso principal que está aqui identificado com o número 4. O número 5 correspondia à zona desse canal mais ajusante, em que colocávamos os peixes 10 minutos antes do ensaio para eles se ambientarem à estrutura. A montante, identificado com o número 3, tinha um tanque que estava separado do canal principal por uma rampa que os peixes podiam ultrapassar. Estes ensaios duravam todos 1 hora, de notar que cada grupo de peixes em cada tanque era composto por 4 indivíduos e, ao longo destes ensaios de 1 hora, de 3 em 3 minutos, medíamos 3 parâmetros comportamentais. O primeiro, a atividade, que nos era dado pelo número de peixes ativos.
O segundo, boldness, que mede no fundo a ousadia ou a predisposição de um indivíduo de tomar riscos. Este parâmetro era-nos dado pelo número de tentativas em que os peixes tentavam ultrapassar a rampa. E, por fim, a coesão do cardume, dado pelo número de peixes que se encontravam a uma distância entre si não superior a um comprimento de um peixe. Nos primeiros dois parâmetros, atividade e boldness, verificámos que houve diferenças significativas com os peixes das ondas de calor a serem menos ativos e menos ousados do que os peixes de controle. Já no terceiro parâmetro que medimos, na coesão do cardume, apesar de ligeiras oscilações na composição, não observámos diferenças significativas. De realçar que neste estudo nós usámos uma configuração, uma especificação de ondas de calor muito específica, 6 dias e 5 graus de diferença, mas a verdade é que as ondas de calor podem variar bastante e influenciar a resposta quer comportamental, quer fisiológica dos peixes. A duração, a intensidade, bem como a taxa de aquecimento e de arrefecimento durante o período noturno, podem todos influenciar a magnitude da resposta dos peixes. De realçar também que estes aumentos da temperatura associados a outros fatores de perturbação, como o caso da presença de espécies exóticas que possam lidar melhor com estas temperaturas, pode constituir uma fonte de stress adicional às espécies nativas. E para terminar, só dizer que, portanto, este estudo parece indicar-nos que o comportamento natatório dos peixes e o seu movimento pode ser influenciado pela ocorrência das ondas de calor, com potenciais consequências negativas para as migrações para alimentação, reprodução e refúgio, quando restabelecida a conectividade fluvial após o período estival. E os estudos futuros devem focar-se na interação destes múltiplos estressores, das ondas de calor também com a presença de espécies exóticas, salinização e não apenas, e deve ser feita uma identificação e uma preservação destes refúgios, nomeadamente através da plantação de espécies autóctones, como é o caso do omieiro, do salgueiro ou do chupo. Este estudo está publicado na Science of the Total Environment. Se tiverem curiosidade, podem acedê-lo ou perguntar-me à vontade. Isto é apenas um breve resumo do trabalho. E, por fim, agradecer ao António Tovar e à Susana Amaral do CEF por toda a ajuda, quer no campo, quer a montar os tanques de aclimatação, e ainda à FCT pela bolsa atribuída no âmbito do programa doutoral Flúvio da terceira turma, como podemos ver aqui na imagem abaixo à direita. E muito obrigado, e pronto, penso que as perguntas depois são colocadas por Slack. Obrigado.